paz, graça e paz na nossa live 828, seja muito bem-vindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Falamos do propósito de Deus, queremos o propósito de Deus na tua vida, fluindo na tua vida. É isso mesmo que eu quero que o propósito de Deus flua, que as pessoas olhem para você e onde você passar, vá junto com você a presença da glória de Deus mesmo. Onde você chegar, quando você chegar, as pessoas te identifiquem com clareza e digam: a glória do Senhor está com ele. Isso aí é um homem de Deus tremendo, Alan. Alan, que bom te ver, Alan. Deus abençoe sua vida. Vem para cá, que hoje tem coisa boa para nós. Vamos refletir no tema, vamos pensar em alguns aspectos da nossa vida. Eu quero te levar mesmo, quero te tirar desse caminho, dessa zona de proteção, desse lugar onde você está, e quero te levar para os lugares altos, lá onde Deus tem chamado você. Então prepara aí o cinto, prepara a tua vida, porque Deus tem pressa, tem muita pressa, muita. E eu tenho visto assim o mover de Deus, o cuidado de Deus, a atuação de Deus continuadamente. Amém? Gleidson, seja bem-vindo, Gleidson. Deus abençoe muito sua vida, bom ter você aqui. Juninho Araújo, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vai chamando mais pessoas, a gente vai orar. Vamos orar, vamos compartilhar. Já, se estiver na academia, se estiver trabalhando, bota o fone. Preocupa não, quero que você me escute, mas acima de tudo, abre esse coração. E deixa essa palavra entrar, deixa fluir, glória. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que a tua palavra é viva, é rica, é abundante. E nós podemos nos alimentar dela, ser direcionados por ela. Ser, Senhor, cuidado por elas. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão aqui. Eu abençoo a sua saúde. Deus, eu declaro a bênção, a cura de Deus, onde tiver uma dor, uma enfermidade, um incômodo, uma infecção. Em nome de Jesus, eu te mato, doença, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a casa dos meus irmãos, a vida dos meus irmãos, o trabalho dos meus irmãos. Abençoa essa empresa, Senhor. Abençoa os negócios, o dinheiro. Faz multiplicar, faz render, Senhor. Faz os teus servos ver a bênção de Deus dentro da casa deles, Pai. Eu abençoo o teu patrimônio, eu repreendo acidente, repreendo prejuízo, problema, batida, carro que quebra, carro que cai em buraco, roubo, tudo que vem trazer prejuízo, eu repreendo em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo o teu casamento, teus filhos, eu abençoo a tua vida emocional, tua mente, teu deitar, teu acordar. Em nome de Jesus, eu declaro a presença de Deus na tua casa. A tua casa é lugar de paz. Eu declaro paz no teu sono, paz na vida dos teus filhos, saúde dos teus filhos, a bênção do Senhor sobre a tua casa, a bênção do Senhor sobre os teus negócios, sobre as tuas finanças. Prospera os teus servos, Senhor. E assim, Pai, abençoa as nossas vidas espirituais, nossos casamentos, todo onde estivermos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Sabe, Deus ele tem te dado e ele tem te proporcionado oportunidades incríveis. Faz uma olhada, dá uma olhada na tua vida, dá uma avaliada nos teus últimos 10 anos, 5 anos e veja o quanto Deus abriu portas, o quanto Deus te honrou, os lugares que ele te levou, aprendizados, conhecimento que você não tinha, que você passou a ter, contato, conexões com pessoas distantes, pessoas influentes. Deus, ele colocou isso para você. De repente você se vê recebendo bênçãos e oportunidades de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso que ele tem proporcionado para você não é por causa dos seus lindos olhos azuis, não. Isso aí é por causa do propósito que tem na sua vida.
a fama, a posição, o recurso financeiro, o lugar de autoridade, tudo isso não chegou até você, não chegou até a sua mão, e você de repente para e olha e fala assim: meu Deus, eu recebi isso tudo, mas como? Deus me abençoou, Deus me proporcionou tudo isso que Ele te deu. Isso aí tem ligação com o propósito dele. Há um propósito por trás disso. Isso aí não é para alimentar o seu ego, para satisfazer a sua carne. Não é para você olhar no espelho e achar assim: meu Deus, espelho meu, tem alguém mais ungido do que eu? Espelho meu, tem alguém com mais unção do que eu? E você conhece essa história, né? Conhece essa história da Branca de Neve lá, que porque o espelho falou para ela, olha o que o orgulho, o que o ego não faz. Por que o espelho falou para ela? Tem sim, essa mulher, a madrasta lá da Branca de Neve, acabou com a vida da Branca de Neve, acabou com a vida dela, acabou com o casamento dela, acabou com o reino, destruiu, foi o inferno. Só porque o espelho falou a verdade, disse para ela: tem sim, tem alguém. Então, eu não quero ser o espelho, mas quero que você tenha um coração de servo e entenda a posição que Deus te deu, o que Deus te deu, o lugar que Ele te colocou, os contatos que Ele te deu, o dinheiro que Ele colocou na sua carteira, a fama que você tem, as conexões que Deus colocou para você. Tudo isso tem ligação com o propósito e é para cumprir o propósito de Deus. Igor, que bom te ver aqui, meu irmão. Deus abençoe, temos orado por você, viu, Igor? Orado juntinho, meu irmão. Vamos vencer junto. Amém, Monique. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Bom ter você aqui, Monique. Mas isso chega na tua mão. Isso tudo chega na tua mão. Por quê? Por causa do propósito. E eu gosto lá. Olha o que está aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, você conhece esse verso? Deuteronômio, capítulo 8, lá um dos 5 primeiros livros de Moisés. Deuteronômio, capítulo 8, lá no verso 18, tá? Diz assim, ó, 17, o 18 diz assim, ó: não digas no teu coração, Deuteronômio 8, 17. Deuteronômio você conhece bem, é o livro, é a repetição da lei. Esse livro é o momento em que Moisés, ele sobe no monte e ele olha para a terra e ali ele repassa a lei, ele repassa toda a história para o povo de Israel, tá? No livro de Deuteronômio. E ele lembra aquele povo, ele diz assim: não digas no teu coração, a minha força e o meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirires riquezas, confirmando a aliança que jurou a teus pais, como hoje se vê. Moisés lembra o povo de Israel dizendo o seguinte: não é na força de vocês, não é a capacidade, as conexões, a inteligência, sabe, a argumentação, a articulação, não. Foi o Senhor que deu isso, por causa da aliança. Há uma aliança de Deus contigo, há um propósito envolvido com isso. Há um mover de Deus por trás disso tudo. E um dia, todos nós seremos cobrados, todos nós seremos cobrados. Deus vai pedir em conta tudo que Ele colocou na sua mão e o que Ele colocou na minha mão. Lá no livro de Esther, no capítulo 4, lá no verso 14, é muito interessante esse momento na vida de Esther, porque é o momento em que a Esther recebe a informação que os judeus iam todos ser mortos. O rei Assuero manda lá, ele declara uma lei, e a lei diz o seguinte, que os judeus serão assassinados e eles não podem se defender. E a rainha Esther não estava sabendo disso. O primo dela, o Mordecai manda uma mensagem para ela. Mordecai se veste de pano de saco e ele manda uma mensagem para ela. E olha o que está escrito nessa mensagem. Quem sabe essa mensagem não é para mim e para você. O verso 14 diz assim: pois se de todo te calares, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas você e a casa de seu pai vão perecer. Quem sabe, se não foi para tal tempo,
como este que você chegou ao reino. O Mordecai, ele diz assim para ela: você tem que fazer alguma coisa. O povo está sendo massacrado, o povo vai ser derrotado, o povo vai ser exterminado, vai haver um assassinato em massa. E você tem que fazer alguma coisa. Mas se você não quiser fazer, se você se omitir, se você entender que não é importante fazer nada e que isso não é problema seu, a tua família vai sofrer junto com isso, tá bom? Mas Deus vai levantar alguém. Deus vai levantar. Se você se calar, se você olhar para a nossa live, para o nosso tempo, e olhar para essa oportunidade gigantesca que Deus nos deu, e entender que isso você não faz parte disso, preocupa não. Deus vai levantar alguém. Deus não se preocupa não, que Deus vai levantar alguém. Mas pessoas que você ama vão sofrer, seus filhos vão sofrer, sua geração vai sofrer. Por tua omissão vai haver um prejuízo maior. Mas quem sabe também, se não foi exatamente para esse tempo que Deus te colocou onde você está. Se não foi exatamente para esse momento que Deus proporcionou esse contato, que Deus te linkou com tanta gente, que Deus abriu tanta porta para você. Será que não foi de repente esse momento aí que você está vivendo, que Deus te colocou para que o propósito na sua vida e na vida dele, na sua vida, na vida daqueles que conhecem a Deus, esse propósito flua e o nome do Senhor venha aparecer e a bênção de Deus alcance sua família, minha família, através da sua vida? Deus, ele vai um dia chegar para você e vai dizer: eu te coloquei lá. Eu abençoei você com talentos, com capacidade, com criatividade, com recursos. Tem pessoas, irmãos, que têm uma facilidade incrível. Conhecem pessoas, têm conexões, têm facilidade incrível de fazer muita coisa. Não fazem, não investem, não querem ser incomodados. Tudo bem, é uma escolha. Só que essa escolha um dia vai ser cobrada diante de Deus. Por isso, a Bíblia diz: o que tem para fazer, faz logo. Eu lembro de uma história bem interessante que se passou comigo eu era um dos pastores auxiliares numa grande igreja, né, lá no centro evangelístico, lá na sede, que fica em Caraí, uma igreja linda, grande, com uma estrutura muito bem construída, salas bem aconchegantes, bem confortáveis, abundância de Deus ali, pessoas com recursos investiram ali, bons instrumentos, bons equipamentos de som, cadeiras confortáveis, um lugar assim onde o nome do Senhor é honrado quando você chega lá. É honrado, porque tem o melhor, não é uma coisa feita de qualquer maneira. E aí, teve um grupo de missionários da Nigéria que foram pregar lá. Eram 2 nigerianos, foram pregar num culto que acontecia à tarde. E era uma terça-feira, acredito, 3 horas da tarde o culto. Ia de 3 até as 4 horas, o culto de 1 hora apenas. E quando eu estava com eles, né, tinha 5 pessoas no culto. Eu, os 2 e mais 2 velhinhas lá. E os missionários, olhando aquela estrutura e tal, e eles começaram, né, a pregar. E ele falou uma coisa que me marcou até hoje. Eu espero que isso fale com você também. Ele falou o seguinte: irmãos, quando eu vejo uma estrutura dessa, uma igreja tão bonita como essa, eu fico tão feliz, porque eu estou vendo a bondade de Deus, né? A fidelidade do Senhor nesse lugar, em trazer o melhor para os filhos dele. Eu vejo esse teclado aí, um teclado desse custa mais de 10 mil reais, uma bateria dessa custa alto, e guitarra, e esse som. Então, eu vejo o cuidado do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro da minha igreja, da minha cidade. Lá não tem ar-condicionado, lá a gente separa, o terreno da igreja é feito com cal, com aquela, marcando só, não tem parede, não tem nada. E os lugares é com uma pedra, você leva uma pedra e marca lá. E o culto lá, cada um leva um instrumento de casa. Então você leva panela, você leva o que tiver para fazer barulho lá. E o nosso culto, irmãos, lá, ele começa por volta de umas 3 da tarde e vai até meia-noite, 1 hora da manhã, não tem tempo para acabar não. Eu agradeço a Deus por causa disso. Eu vejo aqui, vocês têm o melhor, Deus deu o melhor para vocês.
E ao mesmo tempo que Deus deu o melhor, as pessoas não vêm. Não chegam aqui. Olha, os cultos estão vazios, não tem um músico aqui, não tem um tocador, não tem um guitarrista. E eu estou vendo aqui, vocês me deram 1 hora de culto apenas, né? Um culto rápido, que é só para dizer, mas tudo bem, irmãos, eu entendo isso, o missionário falando. Eu entendo, porque, olha o que ele disse, o que Deus vai cobrar de mim, Ele não vai cobrar de vocês. Ele vai cobrar muito mais de vocês, porque Ele deu muito. E a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado. Uau! E eu falei, meu Deus, é verdade. Você deu tanto, nos deu tanto. Nós recebemos tanto. Você pode fazer mais, eu estou fazendo o meu melhor. Amém. Quem vai saber é Deus, quem vai saber é você. Faça, se dedique, olhe para os teus recursos e diga como Pedro, posso até não ter prata nem ter ouro, mas o que eu tenho, meu amigo, o que eu tenho eu vou te dar, o que eu tenho as pessoas vão saber, eu vou abençoar, eu vou ministrar, eu vou declarar cura, declarar vitória, declarar bênção. Nós seremos cobrados. E o fato de nós sermos cobrados por Deus significa o que está lá em Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um varão aprovado. Não tem o que se envergonhar. Quando o Senhor chegar para você, fez a boa obra, fiz, Senhor. Com o que você fez? Eu fiz com o que eu tinha, onde eu estava, do jeito que eu sabia, e o teu nome foi glorificado. Porque, como nós lemos, não é na minha força, não é na minha capacidade, é na capacidade do Senhor. E isso não pode sair do nosso foco. Isso não pode nunca deixar de estar na nossa frente. Nunca eu e você podemos nos distrair com relação ao nosso chamado. O que tem roubado o teu chamado? O que tem tirado o teu foco? A opinião dos homens, o que as pessoas acham, o que as pessoas deixam de achar, o que Deus acha? Qual é o pensamento de Deus sobre isso? É muito melhor agradar a Deus, obedecer a Deus. Apesar de hoje termos aí meio que um critério, né? Há critérios, há indicadores de sucesso. O sucesso é medido, fulano é de sucesso, ciclano não é de suceço, e com Deus não tem a questão do sucesso, tem da obediência. Tem da questão da obediência. Eu estou fazendo o que Deus mandou? Amém, servo bom e fiel, entra no reino do teu Senhor. O Gleidson colocou uma frase bem interessante que me fez lembrar da história. Essa frase, Gleidson, quando eu estudava no seminário, foi uma conversa que o Papa teve com eu não sei se foi com Lutero, não tenho ainda certeza, mas foi uma conversa nesse nível, que ele chegou para um dos seus e falou assim, eu quero te mostrar as riquezas que hoje Roma tem, que o Vaticano tem, e realmente tem. As pessoas faziam muitas doações de dinheiro, ouro, terras, palácios, muita riqueza, muita mesmo. Eles faziam essas doações para a Igreja Católica. E aí ele, né, falando com, eu não tenho certeza se foi com Lutero ou foi algum desses pais antigos aí, né, esses escritores antigos. E aí ele disse assim, eu não posso mais dizer como disse o nosso fundador, o Pedro, eu não posso mais dizer, porque segundo a tradição católica, Pedro foi o primeiro papa, né? Eu não tenho prata nem ouro. Aí o pastor, o líder, falou assim para o papa, santidade, realmente não podemos dizer isso, né? Mas também vocês não podem mais dizer o que disse também o Pedro. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então eu quero declarar na tua vida que o levanta e anda vai estar sempre com você. Com muito recurso, com pouco recurso, com abundância de dinheiro, o que Deus te der, vai ser porque Ele deu, para a glória dEle. Gente, chega de rico frustrado, chega de rico infeliz, seja rico, e seja rico para abençoar o reino, aliançado com o compromisso dEle, tenha abundância, você merece. Deus nos ensina a ser próspero, só que quando a prosperidade, ela toma o lugar da santidade, toma um lugar do chamado,
tomam o lugar do temor a Deus, é que é o problema. Nós havíamos falado sobre isso, né? Que a igreja do primeiro século, as pessoas traziam o dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos, pegava aquele recurso todo. Imagina bem isso, imagina bem 5.000 pessoas que tinham vindo a Jerusalém na semana da Páscoa, eram judeus muito ricos. Eles pegam aquele tanto, haja visto que aquele casal, me fugiu o nome, né? Agora, me ajuda a lembrar aí, que deposita o dinheiro aos pés dos apóstolos, e Ananias e Safira, isso mesmo. Eles depositam o recurso, e como é muito recurso, eles querem roubar para eles. Então havia muito dinheiro, não é pouco. Estamos falando de pouco, falando de muito. E eles depositam aos pés dos apóstolos. Por que aos pés? Por que não no outro canto? Por que a Bíblia coloca aos pés? Porque aos pés traz o seguinte: o dinheiro é meu servo. Ele vai me servir. Ele vai me servir. Ele está aqui para me servir. Que seja assim, que a tua bênção, que tudo que Deus te deu seja servo do chamado que Deus tem na tua vida. E tem uma pessoa que eu admiro demais com relação ao chamado. Paulo, a tradição diz que ele morre aos 62 anos de idade. Lá em Atos 9, que é onde começa o chamado dele, que ele tem um encontro com Deus, lá em Atos 9, ele tem ali os seus 35 anos de idade. Tem 35 anos de idade. 35 anos de idade. O melhor da vida, o melhor da força, da juventude, da capacidade intelectual, da criatividade. O melhor do homem aí, o melhor do homem. Pega essa idade aí, dos 30, a partir dos 30. Então ele está imagina assim, pronto para voar nos 30. Lá em Atos 16, ele já está com 55 anos de idade. 55 anos de idade, Atos 16. E dos 35, onde ele tem o chamado, até os 55 anos, ali, vamos botar assim, perdão, ele está com 30 anos lá. Até os 55, passaram-se 25 anos. Em Atos 16, é lá em Atos 16, verso 6, até o verso 10, que ele diz assim, que ele tem uma visão, aonde alguém fala assim para ele: Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele ali toma essa decisão de investir na Macedônia, de ir até lá, impelido pelo Espírito Santo. Eu acho isso maravilhoso, porque um cara que já está com 25 anos no ministério, e ele continua na mesma pegada, numa paixão, mesmo fogo, sabe? Não tem o Caleb com o Josué, que o Caleb chega para Josué e fala: cara, eu tenho 85 anos, mas tô com a mesma força que eu tinha quando eu tava com 40, cara. Eu não tenho problema, eu quero essa montanha, eu tô a fim de conquistar. Não tô parado no tempo, não tô cansado, não tô entregando. Porque eu sofri demais, porque eu fui traído, porque não me deram oportunidade, porque Deus não lembrou de mim. Não, eu quero fazer pro Senhor. Nada impede, eu arrebento tudo, mas eu quero obedecer. E aí eu te pergunto, como é que você vai estar depois de 25 anos de chamado? Eu comecei a pastorear a minha primeira igreja, minha primeira igreja que eu tive que assumir, eu assumi com 22 anos de idade. 22 anos de idade, eu assumi minha primeira igreja. Eu pastoreei minha primeira igreja. Hoje, eu tenho 52 anos. Passaram aí 30 anos. E eu tenho a mesma paixão, o mesmo foco, a mesma vontade, os mesmos planos, muito maiores agora. Porque juntamente com isso vem a sabedoria, vem a experiência. E você, como é que vai estar o teu chamado nos próximos 25, 30 anos? Você vai desistir? Você vai abrir mão depois de tudo que Deus te deu? Depois de tanta capacidade, tanto contato, tanta honra? Pensa nisso, porque Deus está investindo em você e muito, e quer mais. Não parou aí não, Ele vai fazer muito mais. Olha, pode acontecer o seguinte: a pessoa pode se equivocar com tudo que Deus deu para ela, pode se equivocar, entender errado a mensagem, e aquilo que foi bênção se tornou uma maldição. Aquilo que
aquilo que Deus abriu a porta, que Deus derramou, que Deus abençoou, aquilo a pessoa entendeu errado, entendeu que era para o uso dele, para o benefício pessoal dele. E ele pega aquilo e usa para si mesmo. E aquilo se torna uma maldição, porque foi dado para o ser profético. Deus, ele confia a mim e a você ferramentas, gente, que são perigosíssimas. Por isso que ele não dá para qualquer um. Não dá. Por exemplo, por mais que você ame seu filho, por mais que você ame, goste muito do seu filho, você não vai dar a chave do seu carro para ele e vai dizer, pode dirigir. Por quê? Porque ele não tem a habilitação, ele não está preparado ainda para dirigir. Ele não tem o treinamento, ele não tem a maturidade para dirigir. Não adianta, não é amor, mas Deus, ele confiou a você, ele entregou a você essas ferramentas. E essas ferramentas perigosíssimas, eu quero que você preste atenção, cuidado, dependa dele, ande com ele, não abra mão. Tem pessoas que não imaginam onde vão chegar. Não imagina que Deus pode levantá-la assim de uma velocidade incrível, colocá-la como um destaque e as nações chegarem na tua mão. Foi assim na vida de José. Quem era José? José era um preso, gente. Dorme preso num dia na cadeia, no outro dia dorme no palácio. Ó, rápido. Deus pode fazer isso com você. Mas a minha pergunta é, você está preparado? Você está preparado para viver no meio desse perigo e sobreviver? Há perigo, gente, na riqueza. Há perigo em contato com pessoas. Há perigo em recursos, em acontecimentos. Há perigos na oportunidade. Há perigos. Por isso, depender de Deus é o seguinte, Senhor, se é tua vontade, eu quero. Se não for, Senhor, abre mão. Posso colocar um exemplo aqui para a gente terminar a nossa live? Elvis Presley. Elvis Presley, irmãos, veja a biografia de Elvis Presley. Ele começa a cantar onde? Onde ele aprendeu a cantar. Quem deu os talentos que ele tinha foi exatamente na igreja, foi cantando para o Senhor. E você conhece tantos outros que cantaram e que aprenderam, aquela menina Marília Mendonça, que cantaram na igreja, cantaram louvores a Deus. A voz dessas pessoas foi dada e abençoada para exaltar ao Senhor. E para onde foi canalizado tudo isso? Que fim levou essa história? Qual foi o fim do Elvis Presley? Qual foi o fim da caminhada do Elvis Presley? Horrível, a forma que morreu, os que tentaram socorrê-lo na hora que ele teve aquela overdose, o quarto imundo, vomitado, tudo sujo, e dizem que ele só conseguia dormir, depois que um coral, um grupo de músicos dele cantavam aquele louvor, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, aquela música trazia paz, o tormento, porque foi uma ferramenta perigosa. Eu quero que Deus me dê muito e quero que Deus te dê muito, mas acima de tudo eu quero estar com Ele, andar com Ele. Quando você começa a viver tudo que Deus tem, tudo aquilo que Deus tem, quando você anda com Ele, quando você vê o crescimento que Deus dá, quando você está de mão dada com Ele, não há perigo, porque Ele é o bom pastor e Ele vai te guiar. Ainda que haja lá o vale da sombra da morte, ainda que haja, ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. O inimigo, ele vai tentar desalinhar o teu chamado. Vai tentar desalinhar o teu chamado. Ele vai tentar tirar o que Deus te deu de você. Ele vai querer sabotar a sua vida sempre. Vai querer atacar a sua fragilidade emocional. Ele vai convencer você da sua incapacidade, vai dizer que você não tem qualificação para você fazer o que você foi chamado para fazer. Ele vai mostrar e evidenciar falhas no teu caráter, fraqueza com relação a pecado. Você se achava tão forte e o inimigo, ele tem estratégias, tem ferramentas, tem muitas maneiras de fragilizar você com relação ao pecado. Nós somos humanos, a nossa humanidade proporciona isso. Mas eu vou te dizer um segredo agora.
Isso tudo não é mais forte, não é mais poderoso do que a unção de Deus que está no propósito da tua vida. Amém. Quando eu me disponho, humildemente, quando eu me disponho, humildemente a andar com Ele, a depender dEle, a olhar e dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia seja feita a tua vontade é muito melhor, muito maior, me alimenta, eu preciso de ti. A unção de Deus vai trabalhar tanto por dentro de você, como por fora. Ela vai facilitar, ela vai habilitar, ela vai direcionar você a fazer a boa obra perfeitamente. A unção do Senhor vai trabalhar em você. Vai. E aí eu concordo com o Gleidson, que ele diz que o ingrediente dispensável é a humildade. É a humildade. E para eu ser humildade é uma questão de treinamento. Por quê? Por que é questão de treinamento? Porque a pessoa ela pode se achar humilde sendo arrogante. E o que é arrogante? O que é orgulhoso? O orgulhoso ele tem uma frase, tem duas frases que é muito interessante e bem própria dele. Eu já vi isso. Eu já sei. Já sei. Já vi isso. Orgulhoso é tipo o cara que tem mau hálito. Ele tem mau hálito e ele não sabe que tem. Pode ver. Veja pessoas que têm mau hálito. Eles não sabem que tem mau hálito. Ele acha que não, ele não sente. O orgulhoso não sente. E uma das ferramentas mais doloridas para tratar em alguém é orgulho. Das ferramentas mais doloridas, dos tratamentos mais doloridos se chama orgulho. E o orgulhoso, ele paga um preço alto. Dói. Por quê? Porque não adianta. A Bíblia, não sou eu que tenho nada contra o orgulhoso ou não, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte, que ele rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde. A humildade faz com que Deus olhe para você, Deus te abençoe. Essa unção de Deus vai trabalhar em você. Eu tenho um exemplo bom aqui, é Moisés. Moisés, no capítulo 4, a humanidade de Moisés era gritante. Moisés era um cara inseguro, Moisés era um cara melancólico, medroso, depressivo, só via problema onde não tinha. Você lê isso, já respondo, Cleiton. Você vê lá em Êxodo 4 a conversa de Deus com ele sempre arruma um problema onde Deus trazia uma solução. Moisés, você vai lá, mas eu sei falar, sei dizer, como é que eu vou me apresentar com o faraó? Moisés, faz assim, mas eu, Senhor, eu não sei. E Deus usa Moisés, irmãos. Deus usa Moisés, porque o temperamento de Moisés, ser um temperamento melancólico, Moisés tinha qualidades. Por exemplo, Moisés era leal. Moisés era obediente, Moisés era detalhista, Moisés era perfeccionista, tanto que quem constrói o tabernáculo é Moisés. Se Deus manda Pedro construir o tabernáculo, fala, Pedro, você imagina como é que saiu o tabernáculo, precipitado do jeito que ele era, e começava as coisas, não terminava. Pedro vai com Jesus, diz que morre por ele, depois abandona o ministério, cancela esse negócio, o negócio não dá certo. Deus, ele usa a pessoa certa, porque ele sabia que eu tenho defeito, mas eu tenho virtudes. Você vê a briga de Deus no capítulo 4, capítulo 4, verso 1, verso 9, verso 10, verso 13, Deus brigando, vai, no capítulo, do verso 14 em diante, Deus se irrita com Moisés, porque ele não quer ir, ele quer detalhista, ele quer mais informação, ele quer Deus ser comigo, Moisés, fala para o faraó, que você vai dizer assim para ele, o eu sou me enviou, eu não preciso de outro não, ele é tudo para mim. Sabe, Deus usa você com a sua humanidade, mas pega essa humanidade, pega você do jeito que você é mesmo, e chega para ele e fala, tá aqui, Senhor, eu me coloco à tua inteira disposição. Mas pastor, como perguntou o Gleice, para a gente finalizar, como é que eu me livro do orgulho? Você vai se livrar do orgulho, você vai ter que treinar o tempo inteiro. Entenda no seu coração o seguinte: sem ele eu não posso fazer nada, eu não sou capaz, eu não tenho, é ele. O meu orgulho é quando eu reconheço a minha autossuficiência, eu não dependo de ninguém, e isso é interno.
Você pode conversar com o orgulhoso, ele pode fingir humildade, pode dizer, não, você está certo, mas por dentro não está nem aí. Está nem aí para você, acha. Só que esse orgulhoso, ao ser tratado, ele é tratado como? Como é que se trata o orgulho? Perde tudo, perde dinheiro, perde casamento, perde relacionamento, perde tudo. Quando ele está lá embaixo, não tem mais nada aí, ele olha e fala, Senhor, socorro. Fala, então vem cá, vem comigo aqui, vem que você vai aprender a andar comigo. A humildade precede a honra e o orgulho precede a queda. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Eu espero ter respondido aí. Se Deus falou com você, dá um amém aí pra gente. Dá um joinha, dá um amém, um graças a Deus. Tá bom? Amanhã eu estarei na linda igreja Batista do Calvário, lá em Três Rios. Eu vou pedir a você para orar por mim. Ora, aqueles irmãos são muito amáveis. Se você conhecer alguém lá de Três Rios, dá um toque, pede para visitar. Eles devem conhecer lá a igreja Batista do Calvário, lá de Três Rios, uma igreja maravilhosa, calorosa, um povo servo de Deus. Ora por mim, ora para que o Senhor abençoe ali, que seja um tempo de bênção, de paz, de graça, de cura. E por causa disso, vamos ter que sair daqui num horário bem antecipado, né? Mais de 2 horas de viagem daqui até lá. Nós não teremos nossa live amanhã, só na quarta, mas na quinta-feira a gente vai ter de novo nossa live, vamos continuar nosso estudo. Não, Gleison, eu já cheguei do Brasil, e final de agosto, dia 29 de agosto eu cheguei e tive que estar aqui, porque Deus direcionou todas as coisas, a gente precisava estar com a família aqui, houve uma necessidade pessoal e a gente e aí Deus direcionou todas as coisas. Glória a Deus por isso. É um prazer, vai ser um prazer estar com meus irmãos lá na sua igreja, Gleison. Amém, amados. Deus abençoe você. Um dia de bênção maravilhoso.